Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula de ângulo limite e reflexão total, tá? Olha só, vamos pegar uma situação aqui de refração normal. Imagine dois meios de propagação da luz, o N1 menor que o N2. Né? A gente viu que quando uma luz vem, vamos pegar esse raio vermelho aqui, ó, quando ela vem do meio menos refringente, mais refringente para o menos refringente, ó, N2 maior que N1, então o N2 é mais refringente que o N1. Quando a luz vem do meio mais refringente para o menos, o raio afasta da normal. Tudo bem? Se eu abrir esse raio um pouco mais, o raio refratado também abre um pouco mais. Vai chegar um momento em que o ângulo de incidência é tão grande que a refração aqui, ó, ela ocorre de forma rasante à superfície. Ela sai tangenciando a superfície. Lembre-se que o ângulo de incidência e de refração são medidos com quem? Com a normal. Então, quando isto ocorrer, quando a refração for rasante, este ângulo de incidência é o que a gente chama de ângulo limite. Então, quem é o ângulo limite de incidência? Por definição, é um ângulo de incidência que produz uma refração que? Rasante. Este é o ângulo limite de incidência. E eu posso achar este ângulo aplicando a lei de Snell. A luz está indo do meio 2 para o meio 1. N2 sendo do ângulo de incidência, N1 sendo do ângulo de refração. N2 é o N2, o ângulo de incidência é o L, que eu chamei de ângulo limite. N1 seno, como o ângulo com a normal é 90, e você sabe bem, seno de 90 é quanto? 1. Então, quem é o seno do ângulo limite? É o N1 dividido pelo N2. Fechou? Legal. E quem é o ângulo limite de refração? O que é o ângulo limite de refração? É a mesma coisa que você viu aqui no caminho contrário. Tá? Lembra do princípio da independência dos raios de luz? O caminho de ida e volta é o mesmo, tá? da luz. Então, vamos pensar agora que a luz está indo do N1 para o N2. Do menos refringente para o mais, o que acontece? Aproxima da normal. Tudo bem? Afastei um pouco mais da normal, ela também afasta, mas sempre o ângulo do azul aqui de refração é menor que o ângulo de incidência. E se eu tiver uma refração aqui, a gente diz praticamente rasante, porque se for rasante ela não entra, né? Então se eu tiver uma incidência aqui, ó, com praticamente 90 graus, eu vou ter uma refração que é a máxima possível. Então este ângulo aqui, ó, é o chamado ângulo limite de quê? Refração. Então, quem é, por definição, o ângulo limite de refração? É um ângulo de refração para uma incidência praticamente rasante. Quando eu digo praticamente rasante, eu tenho um ângulo aqui, o quão próximo de 90 quanto você possa imaginar. 89,9999. Então ainda está incidindo. E para efeitos de cálculo, 89,99999, eu vou aproximar de 90, tá? Porque aí eu vou aproximar o seno dele. Quanto que é o seno de 90? Seno de 90 é 1. E o seno de 89,999? É 0,9999, quase 1. Então a gente aproxima de 1. Tudo bem? Então aí, jogando na lei de Snell, ó, o ângulo de incidência eu considerei 90, N1 seno de 90 que é 1, N2 seno L. Fechando então, quem é o seno do ângulo limite novo? N1 sobre N2. Resumindo, dá uma olhada, tanto aqui quanto aqui, ó, o N1 é menor que o N2, então a gente pode calcular este ângulo limite, tá? O seno do ângulo limite, pode decorar isso. Vai ser sempre quem? O índice de refração menor pelo índice de refração maior. Tá? A razão entre o índice de refração do meio menos refringente e o índice de refração do meio mais refringente. Legal?
E agora eu vou te apresentar a reflexão total, que é uma consequência disso aqui, né? Um pouco mais adiante disso aqui, ok? Ok, galera, então vamos lá. O que é a reflexão total? O que a gente acabou de ver? Nós acabamos de ver que um raio de luz, quando vem do meio mais efringente para o menos efringente, o N2 maior que 1. Do mais efringente para o menos, ele afasta da normal. Tranquilo, né? Ok. Aí, nós acabamos de ver isso. Se o ângulo de incidência produzir uma refração rasante, a gente chama este ângulo de incidência de ângulo limite, tá? No caso aqui é o ângulo limite de incidência, certinho? E agora, o que aconteceria? Só lembrando. Note que incidiu, refratou. Lá na primeira aula de refração eu falei, a refração nunca é um fenômeno isolado. Então note que parte da energia da luz verde refrata e parte reflete. Esse raio marrom refratou rasante, mas parte o quê? Refletiu. E se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, não haverá nenhuma refração. Ou seja, toda a energia do raio incidente ela vai ser o quê? Refletida. Daí o nome o quê? Reflexão total. Por isso que toda a energia é refletida. Daí o nome reflexão total. Gente, em laboratório, com condições adequadas, à medida que você pega um laser aqui, ó, e vai afastando ele, você vai vendo, quando ele está mais próximo aqui, ó, este raio refratado, ele fica bem mais forte que o refletido. À medida que você vai aproximando ele aqui do limite, ó, você vai vendo que o raio refratado ele vai clareando e o refletido vai escurecendo, ou seja, mais energia está sendo refletida. Por fim, quando você cruza essa barreira, tá? O ângulo de incidência for maior que o limite, como eu disse, nada refrata, tudo reflete. Isso é a reflexão total. Tudo bem? Aqui embaixo eu fiz a figurinha só para limpar um pouco mais, tá? Você tem aqui o raio azul, que teve uma incidência com o ângulo limite. Ele incidiu aqui com o ângulo limite. Parte da luz refrata e parte da luz reflete. E aí eu fiz essa cor mais escura, que esse vermelho e preto misturado aqui, ó, sendo um ângulo maior que o ângulo limite. Se ele está maior que o ângulo limite, reflexão total. Ok? Professor, onde ocorre isso, reflexão total? Cara, ocorre em prismas de reflexão total, muito usado em binóculos, tá? Em aparelhos de medição, aparelhos de instrumentação médica, tem muitos que usam os chamados prismas de reflexão total. Alguns equipamentos em geral, mas talvez a melhor descoberta de utilização prática do ângulo da reflexão total tenha sido a fibra ótica, tá? O que é a fibra ótica? É uma fibra que conduz informação, tá? Um cabo óptico, ele tem, estou fazendo só a parte interna dele. Ele tem um núcleo, tá? E tem também uma casca. Ambos transparentes. Ocorre que o índice de refração do núcleo é maior que o índice de refração da casca. Outra coisa, guarda isso. Quando que ocorre, guardem, quando que ocorre reflexão total? Só ocorre reflexão total quando a luz tende a sair do meio que mais refringente para o menos refringente. Então só tem reflexão total quando a luz vai do meio mais refringente para o menos e o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Então guarda isso. São duas condições para ter reflexão total. Qual é a primeira? Do mais refringente para o menos. Segunda, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Fechou? E aí o que acontece? Como o núcleo é mais refringente que a casca,
a informação em forma de onda, de raio de onda, ela incide aqui, ó, sempre com um ângulo que maior, com o ângulo I maior que o ângulo limite. E aí o que acontece? Ao invés de refratar, são dois meios transparentes. Ao invés de refratar, ela reflete. Então tá aqui, ó. Esse raio fica refletindo, ele fica viajando ali dentro. Então imagina que isso aqui é um pedaço de fibra ótica, tá? Esse raio de luz, ele fica fazendo isso. Ele sofre uma infinidade de reflexões totais. E aí você pode transmitir a luz por dentro de uma fibra que você olha para ela, né, se ela estiver desencapada, você olha para ela, ela é transparente. Mas por ter um núcleo e uma casca com índice de refrações diferentes, sendo que o índice do núcleo é maior que o da casca, né, guarda, para ter reflexão total, a luz tem que estar indo do mais efringente para o menos. Do mais para o menos, e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o limite. Bom, aí vem a perguntinha. De que é feita a fibra ótica, gente? Aí alguém poderia responder, professor, é de sílica. Sim, a fibra ótica comercial, a convencional que a gente usa para transmissão, ela é feita de sílica. Mas você pode fazer fibra ótica de qualquer material que utilize essa propriedade. Como, por exemplo, a água, tá? Eu vou montar para você e vou realizar esse experimento, tá? E vou mostrar aqui para você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma garrafa PET, tá? Colocar água nela. Põe a tampinha quando tiver tampado, né? Por conta de diferença de pressão, né? A pressão externa igual a externa, a água não cai. Mas quando eu abrir a tampinha, ela vai criar um filete. Ao criar um filete de água, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o laser e vou iluminar ele aqui, ó. Vou ligar o laser aqui, ó. E aí o que acontece? O que tem aqui? Ar. E aqui, o filete é de quê? Água. Quem é mais infringente? A água é mais infringente que o ar. A luz do laser vai entrar aqui nesse filete de água e vai sofrer infinitas reflexões totais lá dentro e ela vai correr dentro do filete. Ou seja, o que eu criei aqui? Uma fibra ótica de água. Certinho? Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês dois experimentos. Um que mostra uma refração normal, tá? Eu fiz aqui em casa, né? Um experimento bem rudimentar. Um que mostra a refração normal. Depois eu vou te mostrar a reflexão total, tá? E depois eu vou fazer um outro que mostra também a fibra ótica. Certinho? Só um segundinho. Então, pessoal, vou mostrar para você o primeiro vídeo, tá? O vídeo da refração e da reflexão total. Certinho? Então, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro a refração, né? Acho que você consegue ver. Deixa eu borrifar aqui um bom ar aqui, ó. Você consegue ver o raio entrando, olha lá, o raio entrando, e o raio refratado, né? Você pode ver que ele desvia, ó. Consegue perceber isso? Agora eu vou te mostrar a reflexão total. Note que quando eu ponho a luz ali por baixo, ó, ela bate e não está saindo para este ângulo aqui, ó, não está saindo nada ali pela superfície da água. Pode olhar, na parte de cima não está saindo nenhum raio. Se eu mudar o ângulo de inclinação, ó, vou colocar mais inclinado, você pode ver que eu tenho uma parte de luz refletida, mas tem uma parte de luz refratada, tá vendo? Ó? Você vê o raio refratado e vê também o refletido lá dentro. Tudo bem? E agora, o segundo vídeo, onde eu mostro a fibra ótica de água, tá? Para você ver. Tá aí, pessoal. Essa aí vai ser a nossa fibra ótica, tá? Como você pode ver, é uma coisa bem rudimentar. Peguei uma garrafa PET e eu vou colocar o laser lá do lado dela
né? Primeiro eu vou abrir a tampinha, a água vai escoar pelo aquele buraquinho que vocês estão vendo ali, o tubinho que eu colei na garrafa. E eu vou produzir a fibra ótica, vocês vão poder ver, ok? Eu vou apagar a luz para começar o experimento. Só um segundo. Vamos tentar aqui então. Vou abrir a água. Como você pode ver, o laser está aqui, ó. Vou abrir a água. Tá duro. Deixa eu tampar aqui primeiro. Então vamos nós. Não sei se você consegue perceber a luz correndo dentro do filete. Então tá aí uma fibra ótica de água. Ok. Então tá aí, pessoal. Os dois experimentos, bem legal, apesar de ter sido feito aqui em casa, né? A gente tá tô fazendo esses vídeos nesse período nosso de quarentena, né? Para que você tenha acesso a essas informações. Então eu não dispunha de material sofisticado, mas acho que deu para você perceber bem os fenômenos, certinho? Então, tá ok, com isso eu termino a reflexão total, né? E próxima aula nós vamos falar de refração atmosférica, certinho? E também de dióptero plano. Tchau, tchau. Grande abraço.